Franca. A política sendo discutida de um jeito que você nunca viu. Toda quinta-feira às 19 horas, ao vivo. Só aqui na sua rádio local web. Agora. Conexão Franca. Tudo sobre políticas públicas. Vamos debater, interagir, discutir os maiores problemas em nossa região. Apresentação Toninho Lopes Júnior. Essa é mais uma produção Rádio Local Web. Tudo o que você quer ouvir. Para minimizar os impactos das enchentes na região e reduzir os riscos das inundações das áreas próximas, a Prefeitura de Franco da Rocha, em parceria com o Governo do Estado, por meio do DAEE, vai iniciar a construção do piscinão TG09, no córrego Tapera Grande. O investimento estimado é de 130 milhões e terá um prazo de 24 meses para a conclusão. O reservatório será construído entre as ruas São Roque e Avenida Serrana, ocupando uma área de aproximadamente 73 mil metros quadrados. Com mais de 600 metros de extensão, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo estão unindo esforços para assegurar o bem-estar e a segurança da população franco-rochense. Com a construção do novo piscinão TG09, a nossa cidade estará cada vez mais preparada para enfrentar as adversidades climáticas. Prefeitura de Franco da Rocha, com mais inspiração e inovação. Boa noite, galera. No ar, mais uma edição do Conexão Franca. Essa é o episódio de número 15. É o 16º, porque o primeiro a gente não conta, que é o 00, né, David? Isso. Tudo bem com você, David? Tudo bem, você? Esperando o hambúrguer do Quintal do Hambúrguer chegar? Que nem um doido. Ah, então tá bom. Então, ó, já segue a gente aí no YouTube da Rádio Local Web, se inscreve no canal, dê o like, ative as notificações para você não perder nenhum episódio aqui do Conexão Franca e dos outros podcasts que acontecem aqui no portal do YouTube da Rádio Local Web. Aproveita também e já segue lá no Instagram, @Conexão Franca. Lá a gente lança todos os cortes desse episódio aqui, que vai ser sensacional. Hoje nós temos a honra de bater um papo com um homem que já tem seu nome escrito na história de Caieiras, vereador por 2 mandatos, prefeito por 2 vezes também. E o seguinte, a gente vai querer saber, no final ele vai falar pra gente o que esperamos do futuro dele. Dr. Roberto Amamoto. Boa noite, Dr. Roberto. Prazer recebê-lo aqui no Conexão Franca. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos vocês aí. Um prazer estar aqui na Rádio Local Web. Agradeço pelo convite. E estou à disposição. Mas é um prazer mesmo falar com vocês. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui dar uma entrevista e é um prazer bater um papo com os seus ouvintes, seus telespectadores. Bacana, bacana. É legal a gente conversar com o Dr. Roberto, porque assim, ele tem uma história ligada a Caieiras enorme, muitas conquistas, muito trabalho, e ele vai falar um pouquinho também da parte que a gente não conhece, né? Eu falei para ele, doutor, você vai ter que precisar contar a sua história lá da infância, como que foi, que o senhor chegou em Caieiras e tal, diferente do que o pessoal está acostumado, né? O pessoal está acostumado sempre a falar só de política, mas a gente também vai falar um pouquinho da sua história. E para começar, doutor Roberto, da onde o senhor... Eu sei que o senhor é do Paraná, né? Mas da Marília. Onde? Marília, é verdade, interior de São Paulo. Mas assim, queria que o senhor contasse como que o senhor chegou até Caieiras. Bom, Toninho, é uma longa história, não são seus 65 anos de história aí. Na verdade, eu nasci em Marília, né? Uma cidade de colônia japonesa bem acentuada. Morei lá por alguns anos. Na infância ainda, depois, meu pai era caminhoneiro nessa época. E uma certa época ele resolveu mudar de atividade e comprou um bar lá em Jandaia do Sul, terra do Ratinho. Isso norte do Paraná, isso anos 63. Eu lembrava que o senhor tinha alguma ligação com o Paraná, mas não sabia que momento da história. Isso, então nessa época, aí meu pai resolveu comprar um bar lá e naquela época era muito difícil, a vida era muito complicada. Meu pai e minha mãe já tinham seus 4 filhos, inclusive o mais novo nasceu lá em Jandaia do Sul. E assim, foi lá que eu passei uma parte da infância, né? Difícil, porque
bar. Minha mãe abria o bar de madrugada, às 4, 5 horas da manhã, para fazer o café do pessoal lá. E meu pai fechava o bar meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada. Quando tivesse movimento, Quando tinha que estar lá, movimento, tinha que estar lá. Então, assim, era uma vida difícil, tudo isso durou alguns anos. Aí depois isso não deu certo, era uma questão muito complicada. Aquela época, norte do Paraná, estrada sem asfalto, muita dificuldade na parte médica. E aí meu pai voltou a ser caminhoneiro, mas nisso nós voltamos para Marília, tá? Então, boa parte da minha infância, escola, primária, essa coisa tudo, eu passei em Marília. Lá eu tenho bastante parente lá ainda. Alguns já foram embora de lá, foram para outros locais, mas ainda tenho bastante parente lá em Marília. Então, assim, passei a infância em Marília. Lá eu fiz o primário, uma parte do que a gente chama de ginásio, né? Naquela época. E meu pai, numa certa época, 75, 76, meu pai de caminhoneiro, ele passou a fazer transporte do cimento Perus. Aí já ele ficava em Perus, a gente ficava em Marília nessa época. Meu pai fazia transporte, tirava o cimento da fábrica e entregava nos depósitos. Isso, né, por alguns anos. Aí, como a coisa ficou difícil, a gente no interior e ele aqui, aí nós mudamos para cá. Mudamos para Perus. Isso foi em 72. Né? Mudamos ali para Vila Perus, no início da Vila Perus, naquela época lá. E aí, então, eu passei a infância, uma parte da infância em Marília, uma fase da adolescência também, e depois a parte mais ginásio, colégio, eu passei aqui em Perus. Né? Eu estudava no Suzana e foi a primeira turma que foi para o Gavião. Então, eu fiz o 3º ano do colegial, terminei no Gavião. E no 3º ano eu cursava o 3º ano do colégio no Gavião e saía correndo de lá e ia para São Paulo fazer o cursinho. Naquela época tinha que fazer o cursinho tinha como hoje, fazer o cursinho para se preparar para a faculdade. Toninho, eu lembro assim, que na minha época a gente fazia provinha para entrar no primário, provinha para entrar no ginásio, provinha para entrar no colégio, né? Acho que uns pouquinho mais experientes lembram da tal da admissão. Sim, era um nível de exigência bem acima, né? Isso, porque naquela época as escolas públicas eram muito mais, tinham um conceito muito melhor do que as escolas privadas. Verdade. Então aquele aluno que tinha uma certa dificuldade, o pai tirava da pública e mandava para particular. Hoje a coisa mudou um pouco. Então, assim, eu me lembro que eu fiz provinha para entrar em todas as séries, né? Primário, ginásio, colégio, e também fiz o vestibular para entrar na faculdade. Então, assim, meus pais moravam em Perus nessa época e eu resolvi fazer medicina, então eu fui fazer cursinho, fiz o cursinho aqui, junto com o colégio, aí não consegui passar no vestibular na época, aí fui para Curitiba, na casa da minha avó lá. Fiquei lá 1 ano, fazia o cursinho, estudava lá e aí fui prestar o vestibular. Na época eu tinha condição de prestar o vestibular aqui em São Paulo, como meus pais moravam aqui, ou lá em Curitiba. Lá também era federal, aqui seria o USP, o Unicamp e tal. Mas aí como era fiquei 1 ano lá, eu me acostumei, eu resolvi prestar o vestibular lá. Entendi. E aí foi, acho que a melhor coisa que eu fiz, porque aí depois passei na faculdade, a faculdade lá em Curitiba, você pega um ônibus, já está lá, é pertinho. Então, acho que foi isso. Então, essa foi a fase da minha formação. Né? E me formei em 82, né? Na Universidade Federal do Paraná. Entendi. E aí, assim, eu queria que o senhor falasse agora para nós, o senhor já se formou médico e tal, e como que o senhor entrou na política? Como que foi isso? Foi um desejo ou não? O destino meio que encaminhou o senhor para esse lado? Eu acho que você disse a palavra correta. Eu acho que o destino foi isso, porque... Bom, aí eu me formei, aí eu fui... meus pais tinham muita dificuldade financeira para manter. Nessa época estava eu e o IDI na faculdade.
os dois lá em Curitiba. Imagina. Então a gente não pagava a faculdade, porque era federal, mas tinha toda a todos os dificuldade custos, né, de custo de se manter, de manter os dois filhos lá e tal. E as dificuldades aqui eram grandes. Tem uma passagem que eu sempre falo para as pessoas, que até uma época meu pai pensou em fazer o IDIR, parar de estudar medicina e vir para cá, voltar para São Paulo, para Perus, para trabalhar, para poder ajudar no sustento e eu ficar lá, porque eu já estava 1 ano e meio à frente dele na faculdade. Mas depois, graças a Deus, acabou se ajeitando as coisas e o IDIR também se formou lá. Então, assim, eu fiz a medicina, me formei, fui 1 ano perto de uma cidade, perto de Foz do Iguaçu, lá. E lá é assim, lá naquela época você vai como médico. Lá não tem, vou encaminhar para o especialista, vou encaminhar para o cardiologista. Tem que resolver ali mesmo. Tem que resolver o problema lá, né? Então, era eu, simplesmente numa clínica pequena, uma auxiliar de enfermagem, um pessoal que cuidava... Pouco recurso, né? Pouco recurso, não tinha nada, qualquer coisa mais complicada tinha que encaminhar e junto com, né, de médico, não era nem ambulância, você não chamava ambulância naquela época, você punha botava no carro. no banco de trás do carro. Isso, ia junto para um hospital de maior recurso. Então, mas foi assim, foi um ano que eu aprendi o que é a medicina fora da faculdade, né? Foi o meu primeiro ano de formado, aí eu vi todas as dificuldades, toda aquela questão das dificuldades das pessoas, né? E, assim, só que assim, o crédito que as pessoas tinham na medicina há 40 anos atrás era outro. É, né? diferente. E a responsabilidade também que a gente tinha com os pacientes, não todos, mas mudou um pouco, né? Todo mundo sabe disso, mas faz parte. Então, agora, eu fiquei lá 1 ano, depois eu queria voltar para cá, porque também achei um limite lá, queria crescer na atividade, queria fazer especialização. E aí eu vim para cá, voltei para... Minha família, nesta época, já morava em Franco da Rocha, que eles tinham mudado para lá. E aí eu voltei para cá para trabalhar na antiga IMED aqui em Caieiras, né? Naquela época era atendimento de INPS. Uhum. Então, você atendia lá seus 70, 80, 90 pacientes por dia. Mas assim, eu aprendi muito da medicina lá no interior e vim para cá para trabalhar aqui como que era a saúde ou a medicina em cidade grande ou nas beiras de uma cidade grande como é de São Paulo, como é Caieiras. Caieiras, né, em volta fazendo parte da grande São Paulo, sim, com todas as dificuldades das pessoas que moram nas cidades da grande São Paulo. Então foi um aprendizado também e eu fiquei aqui eu cheguei aqui em 83, Toninho, para trabalhar na IMED, né? E trabalhei ali até 2008. Mas voltando à sua pergunta, por que me levou à política? Toninho, eu nunca, até por ser de origem oriental, nunca... Discreto, né? A gente percebe assim que os orientais são mais discretos. Nunca pensei muito em política. Aliás, na verdade, não fazia parte nunca fez parte do meu sonho, do meu projeto de vida ser político, não. Mas naquela época, assim, era alguns os amigos que eu tenho, você vai fazer a sua filiação aqui. Isso, eu estava trabalhando na EMED, já era casado, já tinha um filho, que era o Conrado, e o pessoal falou, você vai, vamos aí, faz a sua filiação no partido, só para ajudar a gente. Então, falei, eu não vou fazer, porque eu não entendo nada de política, não sei nada de política. Né? A política de Caieiras, toda aquela sua tradição, né? A questão do Dr. Milton, Névio, a sua... Então, toda aquela história lá, eu não participei disso, porque eu estava na faculdade nessa época, né? Mas, assim, era a insistência, não, você vai fazer a filiação. Vamos, sabe, só para me ajudar. Todo dia, aí eu acabei assinando essa filiação. Isso foi 1 ano antes da eleição. Bom, assinei a ficha de filiação, mas esqueci, continuei levando minha vida. Então. Chegou na época da política mesmo, naquela época era 1 ano antes de 6 meses, não eram 6 meses como é hoje, era 1 ano antes. É verdade. Aí começou aquela pressão, não, você vai ser candidato com a gente, você vai ter que ajudar a gente, ajudar o partido. Eu falei, bom, eu já falei para vocês que eu não tenho intenção nenhuma. Não, mas vamos lá, vamos ajudar a gente. E a pessoa que fez a filiação era assim, eu tinha essas pessoas como amigos, eles eram...
eles tinham muito contato com a minha mãe lá no depósito, lá em Franco, eles estavam sempre lá. Aí falaram, vamos lá, vamos ajudar a gente aí, porque... Aí, acho que num dia eu tinha trazido o Conrado na escola aqui, no Pico Roxo, e esse amigo estava lá, era acho que umas 7 horas da manhã, ele estava com a ficha já na mão, tudo preenchida, aí eu peguei e acabei assinando a ficha. Tá? Aí você vai sair candidato. Falei, não vou não, eu ajudo vocês, mas não vou sair candidato não. E aí passou um tempo e tal. E aí começou uma pressão de amigos, né? Você fez a ficha lá, você vai sair. Falei, eu não tenho pretensão nenhuma de sair não. Não, mas você tem que sair, você pode ajudar, conhece aqui, nessa época eu já estava aqui, isso era 2000, isso era 2000, já estava aqui desde 83, eu estava aqui há 17 anos, né? Como médico, então, atendendo todo dia, naquela época não tinha muito convênio, era médico de NPS mesmo, então as pessoas procuravam a gente dentro da IMED. Então eu fui conhecendo muita gente e muita gente me conhecendo também, e aí eu fui... Bom, e aí acabei assinando essa ficha, acabei recebendo uma pressão dos amigos. Você vai sair, você pode ajudar na saúde, pode... E aí aquilo foi me pegando, Toninho, eu acabei... Falei, vou ver como é que é isso, né? Vou testar como é que é isso. Isso no intervalo de meses, assim, não foi uma coisa de um dia para o outro, não. Mas aí acabei aceitando aquela pressão lá, aquela coisa, e também, por curiosidade, acabei entrando nessa questão política, né? Mas eu não sabia o que era partido, não sabia como se fazia. Então o senhor entrou mais só para ver como que era, fazer uma experiência. Entrei, se eu não gostar, sabe, também eu não largo isso. Isso, entrei pelo destino mesmo, sabe? Pelos amigos, aquela pressão, tudo. Porque aí quando o pessoal que era paciente, que era amigo, ficou sabendo, ele falava, Roberto, tem que ir, vai que a gente te ajuda. E aí isso foi pegando, e eu acabei saindo candidato, isso na eleição de 2000, né? O primeiro mandato foi 2001 a 2004. Foi isso. Como que foi o resultado dessa primeira eleição que o senhor disputou? Então, Toninho, aquela época, a eleição era... Diferente, eu falo para você, era diferente, né? Você tinha muito mais contato com as pessoas, você não tinha celular, tá? Era um contato mais tete a tete, as pessoas olhavam nos seus olhos, você olhava na pessoa e você sabia, né, o que as pessoas estavam querendo, que hoje é diferente do que é hoje. Essa questão de política que é hoje, naquela época era muito mais diferente, muito mais sincera, muito mais válida, muito mais representativa do que é hoje. Sim. Né? E aí, assim, eu fiz a campanha lá de vereador, com recurso próprio, não tinha nada de partido, nada dessa coisa, não. Mas, assim, desde o começo estabeleci um critério, né, fixo para não ultrapassar aquela coisa de gastar muito dinheiro em questão de campanha, até porque eu não conhecia, não sabia como é que funcionava. Mas, assim, eu acho que foi uma boa ideia na época, tá? Porque eu fiz uma campanha diferente das pessoas estavam acostumadas, né? Fiz uma campanha, na época se colocava aqueles cartazes maiores, os outdoors, aquela coisa toda. Então, acho que eu falo para você que aqui em Caeiras ou na região, fui eu que comecei com naquela época, dentro da permissão da lei. Né? Eu fiz os outdoors, fiz uma campanha, eu acho que foi uma campanha bem feita, mas assim, eu tinha conhecimento das pessoas como médico, como quase 20 anos aqui dentro de Caeiras. E aí o resultado foi assim, eu acabei sendo mais votado, apesar de nunca não trabalhar para isso. Não participar de movimento nenhum político antes, né? Nada, eu fazia só campanha, as pessoas que me conheciam, ou mesmo às vezes dentro do consultório, a pessoa pergunta, você vai ser candidato? Olha, se eu tiver a ajuda das pessoas, o apoio, se a pessoa acreditar, eu vou ser candidato. E aí vamos testar. Eu acabei sendo mais votado na época. Bacana, aí já chamou a atenção, né, da galera aqui de Caeiras, porque assim, era um médico, um perfil diferente do que os políticos tradicionais que sempre concorriam aqui, igual o senhor falou, Névio, Dr. Milton, Fiore, que é a galera mais tradicional já começaram a olhar, opa, peraí, tá despontando aí uma liderança. E aí o senhor chegou na Câmara, e como que foi o senhor na Câmara? Primeiro momento assim, como médico, não estava acostumado com isso, e chegou na Câmara, ó, vai virar vereador aí, agora tem que atender às expectativas, né? Ainda mais como mais votado.
Bom, para mim também era uma coisa nova, sentar na cadeira do Legislativo, ser o mais votado, ter que trabalhar com... Naquela época eram 13 vereadores, ter que trabalhar com todos eles. Mas, Toninho, é assim, uma coisa que eu deixei muito claro, é que eu tinha que continuar a minha profissão. Né? Eu Importante. me formei Nunca médico, deixou de... Nunca, até hoje, nunca larguei a profissão. Então, assim, eu ia na Câmara, fazia meu trabalho dentro da Câmara, tinha uma pessoa lá que trabalhava comigo, até hoje eu lembro, é uma pessoa só que trabalhava comigo dentro da Câmara. Mas continuei minha vida trabalhando na IMED, atendendo. Nessa época eu já estava numa parte dos convênios, eu já não estava mais na parte do INSS. Então, assim, foi um trabalho... Foi uma boa coisa, uma época, Toninho, mas é vereador. Aí você tem que se responsabilizar, tem que se responder por aqueles votos que você teve, tem que ser coerente com o que você... divulgou que se seria o candidato. Sim. E ainda mais assim, né? Que o senhor acho que deveria ter uma expectativa muito grande. Vai resolver todos os problemas e tal, principalmente a questão da saúde, que é uma área que é delicada desde aquela época até hoje, continua sendo um dos calcanhar de Aquiles aí dos governantes. E aí eu acredito que a população pressionava, apertava bastante o senhor, né? Então, assim, os amigos, eles sabiam, né, que a dificuldade era grande. E também por eu não ter experiência no Legislativo Sim. até essa época. E a cobrança, automaticamente, ela veio para cima de mim em relação à saúde. Né? Aí, naquela época, era falta de remédio, falta de transporte, falta de especialista, como é quase tudo igual hoje. Sim. Né? Mas naquela época você não tinha hospital aqui, tá? Não tinha, só tinha a IMED, que atendia o INPS, né? Atendia todo mundo, mas depois de um certo tempo deixou de atender o INSS, passou a atender só convênio, então as dificuldades aumentaram. Então você tinha os postinhos, você não tinha profissional em todos os postos, você tinha um recurso limitado para aplicar na saúde. Então, assim, era muito difícil e eu comecei a receber cobrança, assim, cobrança sutil, bem feita, mas eu me sentia pressionado por aquilo. Tá? E aí acho que tem algumas pessoas que sabem disso, numa determinada época, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, de mandato, eu sentia mais ainda a pressão sobre a saúde, as dificuldades que as pessoas me traziam. Quando eu podia ajudar, eu ajudava através da IMED, né, que naquela época eu conseguia ainda ajudar. Mas quando eu não podia, daí eu tive uma época, uma conversa com o prefeito à época, coloquei para ele que, né, eu estava à disposição, gostaria de ajudar, tinha algumas ideias, queria melhorar um pouco, sei que era muito difícil melhorar 100%, mas caminhar numa direção de atender pelo menos as dificuldades maiores em relação à saúde das pessoas de Caieiras. Mas assim, é difícil, né? Você como vereador não tem muita ação. Né? O braço não chega muito longe, né? Não. E aí depende da parceria com o prefeito, depende dos... acho que o prefeito na época tinha os seus objetivos maiores, então não conseguia não ajudar muita coisa, tá? E aí, Tony, assim, depois disso, aí eu sofri uma certa... Depois eu fiz fui na tribuna e lavei um pouco da roupa suja na tribuna, que é dever do vereador, né? Mas antes já tinha feito essa conversa com o prefeito. Aí fui na Câmara, até porque eu tinha que me justificar para as pessoas que me elegeram. Não, né? A galera podia pensar que o senhor que não estava querendo trabalhar, né? Isso. Então eu fui na tribuna, acho que foi uma das... Ia muito raro na tribuna. Fui na tribuna, acho que fiquei lá quase 40 minutos, expliquei toda a situação. Isso gerou depois uma revolta lá no executivo. Então, e aí, assim, as coisas não caminharam, né, do jeito que eu gostaria. Tem até hoje essa gravação, tudo certinho. Mas, e aí, Toninho, eu vi que ser vereador, você não consegue fazer muita coisa, né? Você tem que ter... E aí sim, qual que era a minha definição de vida dessa coisa depois disso tudo? Falei, na minha cabeça é o seguinte, meus familiares sabiam, eu vou terminar esse mandato e não vou mais, chega né? Chega de política, vou seguir na minha vida de médico e tocar o barco para frente. Tá, isso depois acabou vazando dessa minha intenção de sair fora da política, e aí eu comecei a
receber dos amigos e de algumas pessoas dentro do próprio consultório, viu, você não pode sair. Você não pode sair. Porque, primeiro porque a gente votou em você por acreditar. A gente sabe que não é tão fácil de resolver os problemas assim. Mas a gente tem a esperança de que você possa fazer alguma coisa. Então, e outra coisa, como é que você vai justificar que você não vai ser mais candidato depois de ter sido mais votado na Câmara? Sabe, e aquilo foi pegando, falei, bom, vamos tocar o barco para frente, vamos lá. Aí eu fui para a reeleição. Sim. Mas aí é com aquele firme propósito seguinte, naquela época tinha 2 ou 3 candidatos com bastante recurso e tal, e que eram, teoricamente, seriam eleitos. Eu falei, bom, eu vou para a campanha, vou fazer a campanha dentro do que eu puder fazer, dentro daquele recurso limitado, certinho, não vou passar nada da conta, vou fazer dentro da lei, certinho, e vou para a campanha. E aí, o que deve acontecer? Talvez seja eleito ali em 7º, 8º, 10º, 11º, alguma coisa. Nunca imaginou que ia estar entre os favoritos. Aí é muito mais fácil, eu abro mão da vereança, o suplente assume e eu vou cuidar da vida. Mas aí fiz a campanha, tudo, e eu acabei, assim, uma surpresa agradável, uma boa, acabei sendo mais votado novamente. Né, Tony? Aí não tinha mais jeito, né? Aí eu tinha que fazer o trabalho, um sinal de que as pessoas acreditavam, né? Tal. E aí eu vi, como diz o destino, que eu tinha que seguir, fazer e tentar fazer o melhor que eu pudesse. Isso foi de 2001 a 2008. Não, bacana. Essa foi é assim, importante esse trecho que o senhor falou, que o senhor subiu no primeiro mandato, né? O senhor subiu lá e meio que lavou a roupa suja, porque o senhor fez até uma prestação de contas com a população, né? Exato, eu tô aqui, tô tentando fazer isso. E aí eu acho que isso a população ainda olhou assim e falou, pô, ele tá sendo transparente, então vamos continuar acreditando nele e tal. Eu acho que isso o senhor conquistou muito quem acompanha, né? Porque eu lembro que na época, lembro assim, né? Não era tão criança assim, né? Mas eu lembro que saiu nos jornais e tal. E como o senhor disse mesmo, a galera que comandava a cidade na questão da prefeitura ficou revoltada. Pô, você tá jogando o povo contra nós? Não, só tô explicando como que funciona aqui. E as pessoas tinham muita esperança que o senhor ia resolver todos os problemas. E não é assim que funciona, né? Não, infelizmente não, né? Gostaria que fosse assim, mas não é desse jeito. Mas assim, Tony, todo esse pronunciamento que eu fiz na Câmara, em nenhum momento eu agredi ninguém, xinguei ninguém, ou, sabe, eu apenas dividi a responsabilidade, porque eu estava sendo cobrado. Né? Então, assim, a responsabilidade de investimento, de melhoria, não cabia só a mim. Né? Cabia a mim dar as ideias, fazer um certo planejamento, procurar ajudar, né? Coisa que eu... Viu, Tony? Era primeiro mandato, não tinha nenhuma intenção de ser líder de alguma coisa, né? Nem nada disso, entendeu? Então a intenção era, assim, ingenuamente, a intenção era ajudar mesmo. Sim. Ajudar, procurar saber por que tem tanta dificuldade para ter remédio, por que tem tanta dificuldade para ter médico, tá? Tanta dificuldade para ter especialista. Então é essa coisa que até hoje, infelizmente, na saúde é assim, né? Sim, e aí, então, o senhor já estava no segundo mandato, foi reeleito novamente como o mais votado de Caieiras, acho que é um feito importantíssimo. E aí eu acredito que começou a surgir já aquele rumo de bastidor, até as pessoas do grupo político do senhor já começou, viu? Acho que a Câmara tá ficando pequena para você, tem que ir para prefeito. Porque até tem esse lado. Como prefeito, você pode implantar suas ideias, não vai precisar pedir bênção para ninguém. Você vai lá e faz do jeito que você acha que tem que fazer, né? Então, assim, na minha cabeça não, Toninho, mas quando eu fui reeleito com a maior votação de novo, algumas pessoas, eu lembro até hoje da imprensa lá em Franco da Rocha, ali tem uma pessoa que você conhece lá, falou, agora você vai para prefeito. Eu falei, deixa eu sentar na cadeira primeiro, deixa eu ver o que é, né? Como é que vai ser. A pessoa quer sempre já ver o próximo passo. Como é que vai ser o segundo mandato. Agora a gente já tem um pouquinho mais de experiência, e também tem um pouquinho mais de sabedoria para saber que as coisas não se resolvem de um dia para o outro, num mandato para o outro. Tá? Tem que ter uma parceria entre executivo, legislativo e todos para poder conseguir os resultados melhores. E assim foi. Mas é o que você fala. A minha vida política ela foi subindo os degraus. Degrau assim, por degrau, né? Assim, não de maneira inconsciente, de maneira consciente tudo, né? Mas sempre sabendo que cada degrau que você sobe,
a responsabilidade é maior. Peso nas e costas se você vai, cair dali, o tombo é maior também. Sim, com certeza. E aí o senhor teve uma... O senhor acho que trocou de partido, ou foi filiado a um partido, que aí eu sei que o senhor saiu candidato a deputado. Sim. Queria que o senhor contasse como que surgiu esse convite. Isso foi... Então, na verdade, assim, isso foi em 2006. Sim. Né? Até como parte da estratégia, o pessoal... queria que eu saísse candidato. O próprio Kassab, na época, que era do partido, ele falou: Roberto, você vai sair candidato a prefeito, a deputado lá em Caíras, na região. Eu falei: Kassab, eu tenho 6 anos de política. Não entendo muito dessa coisa, assim, e nem recurso eu tenho para fazer isso. Não, mas a gente vai te ajudar, vamos fazer todo o seu trabalho. E, aliás, assim, você vai precisar, mas é de divulgação, essa coisa toda, e fazer um projeto do que você pretende como deputado. Eu falei: Kassab, isso é muito... uma coisa pesada. Se eu entro numa coisa, eu não gosto de ficar pela metade, não gosto de ficar aquela coisa assim. Se eu entrar, eu tenho que, pelo menos, justificar isso. Porque, veja bem, sai candidato a deputado, tá? Lá em Caeiras, fui 2 vezes mais votado, né? Sai candidato a deputado lá pela região. Se eu não tiver voto, você vai encerrar minha carreira política. Prejudica, né? Ele falou: não, você vai ajudar o Guilherme, que era o candidato a deputado federal na época. A gente vai te dar um mote de campanha. O que a região precisa? Falei: lá a necessidade é muito grande. Isso em 2006, isso fazem 16 anos atrás, 17 anos atrás. Outra realidade, né? Era outra realidade. A questão de mobilidade, que hoje é muito importante, naquela época também era, mas não nesse grau. Né? Mas, assim, o que você... Né? Naquela época se discutia a nova estação de trem de Caeiras e o viaduto. Mas, assim, só para quem não lembra ainda, por que o viaduto? Porque antigamente os carros passavam pela linha do trem, né, doutor? Passavam pela linha do trem, às vezes ficava lá 10, 12, 15 minutos, 20 minutos, isso quando o trem não parava no meio da travessia. Aumentou o fluxo de trens, a porteira ficava fechada quase meia hora. Sim. Fora isso que as pessoas atravessavam ali, alguns se acidentaram, perderam a vida nesse negócio, nesse transporte. Então, assim, falei: bom, então o que o pessoal, não é só Caeiras, o que o pessoal mais quer na região lá é essa passagem de nível, é o viaduto. Que já era uma luta aí do pessoal mais antigo de Caeiras, da região e tal. Falou: bom, então tá bom, a gente vai fazer isso. Na época o governador era o Cláudio Lembo. E ele falou: então a gente vai fazer isso, publicar isso em Diário Oficial, reservar a verba e você sai como candidato dizendo que isso vai ser feito porque o governador em exercício que está assumindo. Falei: bom, então tá bom, então vamos para a campanha. E aí, Tony, eu fiz uma campanha aqui. Caeiras, Franco, Morato, alguma coisa em Marília, alguma coisa em Registro. Onde tinha os amigos. Mariporã. E assim, onde tinha o pessoal do alcance, né, que a gente podia, quase sem verba, tal, podia fazer a campanha. E aí, assim, acabei também tendo seus 28 mil, quase 29 mil votos na época. Era uma votação boa, né, assim, é um orgulho, isso é um orgulho que eu sempre cito para as pessoas, que na época dessa eleição, cada 2 pessoas que saíram de casa para votaram em mim. Quer dizer, era uma carga pesada, era uma responsabilidade muito grande, mas, assim, isso tudo serviu para alavancar a campanha de prefeito em 2008. Né? Sim, porque aí, assim, a galera já viu que a sua liderança era expressiva, né? Não tinha como não ser diferente. Mas, galera, a gente tá batendo um papo aqui, vamos fazer uma pausa rapidinho de 1 minuto para passar aí um comercial da rádio e já a gente volta. Eu adotei um gatinho. Eu venho trazer a minha mascote aqui, ó, preferida, a Rihanna. E a gente veio, né, já na intenção de vacinar ela foi vacinada e já aproveitei também. Já tomei a minha vacina bivalente e a da gripe também, para prevenir.
Voltamos. Falei que era rapidinho, 1 minuto, e já aproveitando para dar um recado para vocês, ó. Na televisão que está atrás do nosso convidado, do Dr. Roberto Yamamoto, está passando a propaganda ali do nosso patrocinador. Fica passando ali a imagem do Conexão Franca e vai passar também a propaganda do Quintal do Hambúrguer, que é o melhor hambúrguer da região aqui. Você pode, vai estar lá o número do WhatsApp dele, você pode entrar, fazer o pedido e ó, garanto para você que você não vai se arrepender. Mas voltando ao assunto, doutor, então, aí a gente está falando da sua candidatura para deputado, só confirmou sua liderança aqui, principalmente em Caieiras, né, que foi uma votação histórica, e aí eu acho que não era um caminho sem volta, né? O senhor deveria sair candidatar a prefeito mesmo. Já era uma liderança dentro do partido, que o senhor é presidente. Acredito que conseguiu trazer muita gente no seu grupo que acreditavam nas suas ideias e também para dar uma oxigenação, né, no executivo. Precisava de uma ideia nova, pessoa diferente, que já vinha há vários tempos, mesmo grupo político comandando, né? Isso também, mas eu acho que assim... Desde a eleição de vereador, né, as duas de vereador, depois a de deputado, assim, elas praticamente me credenciaram a ser pré-candidato a prefeito à época, né? Sim. Então, mas a política é complicada, né, Tony? Não é tão simples assim. Não é do jeito que a gente imagina. Sabe, existia, como todos sabem, existiam os tais acordos políticos, né? Sim. E também tem a pretensão de cada um, de outras na pessoas época, também, de né? outras pessoas quererem ser candidatos, né? Eu vou contar uma história aqui para você, que isso algumas pessoas sabem, mas na passagem de vereador de primeiro mandato para segundo mandato, algumas pessoas naquela época queriam que eu saísse candidato a prefeito para ser adversário do Neville, que era o prefeito. A pretensão desse grupo, adversário do Neville, lógico, é que eu e o Gerson saíssemos candidatos a prefeito e a vice. Sim. Na época, isso 2004. Aí eles fizeram umas articulações lá, combinaram com o Gerson, depois combinaram comigo, eu sem saber do Gerson, o Gerson sem saber de mim, marcaram uma reunião lá e me levaram na casa de uma pessoa lá. Você vai ser candidato a prefeito e você é vice. Eu falei, viu, não vai não? Não é assim que resolve. Primeiro, interessado aqui, viu, vocês é que definem minha vida política, não tem nada disso, não. Primeiro que eu não tenho bagagem política para ser pretenso candidato a prefeito, tá? Agora, não tenho mesmo, não quero, tá? Acho que é uma coisa meio complicada, tal. E o Gerson também não queria, mas assim, e aí uma pessoa, o prefeito ele falou comigo e falou, Roberto, viu, não é hora de você ser candidato agora, deixa para a próxima, aí na próxima eu te apoio. Eu falei, bom, eu não tenho pretensão de ser candidato a prefeito agora, tá? Eu não tenho nem bagagem política, nem conhecimento para isso. Eu tenho que amadurecer muita coisa ainda. Tem a minha profissão, que, né, eu trabalho segunda a sábado aqui, eu não tenho como fazer isso. E assim foi, né? Eu acabei abrindo mão disso, não abrindo mão, nem isso passou pela minha cabeça. O senhor acalmou o ânimo da galera que estava querendo, né? Isso, tem os adversários, o que eles viram, que a gente, né, tinha um potencial e acabou. Eu tinha sido o primeiro, o Gerson tinha sido o segundo. Aí eles começaram a plantar na cabeça. Era uma dupla forte, né? Mas era assim, né? A gente sabe dos interesses de quem armou tudo isso e sabe dos interesses de quem... E sabe, agora a gente sabe onde é que isso ia parar. Sim. Né? E aí, assim, tanto eu como o Gerson falaram, não estamos na época agora, a gente, né, tem que aprender muito ainda e vamos seguir nossa carreira aí, né? Mas tinha uma passagem seguinte, o prefeito à época, o Kassab era teoricamente o mentor político, não desta passagem, mas da minha vida política ele sempre me ajudou. Sim. Ele me chamou um dia lá, na época, lá em São Paulo, na prefeitura, e falou, Roberto, você quer ser candidato a prefeito? Eu falei, eu não quero, Kassab, agora eu não quero, eu não estou em condição nenhuma, não tenho isso, não. Ah, tá bom, porque vamos fazer um acordo com o prefeito, aí na próxima ele te ajuda. Falei, olha, eu não sei se vai ter a próxima, mas tudo bem. Assim, a pretensão, eu não tenho pretensão agora, não quero, não tenho preparo nenhum para isso. Então, fica tranquilo e tal. Não, mas na próxima ele te ajuda e tal. Aí você pode ocupar um cargo se você
ganhar, né? Você pode ocupar o cargo de secretário de saúde. Isso foi feito até, essa articulação foi feita até com gente do próprio prefeito. Falei, eu não tenho intenção nenhuma, vamos seguir o barco, vamos tocar isso para frente e tal. Se lá na frente, na próxima, eu resolver sair, eu achar que tem condição, aí eu espero contar com a sua ajuda assim, tal. Mas assim, você me conhece e sabe do jeito que eu penso. Tem 3 pessoas do seu partido que eu não, se eu sair candidato a prefeito lá na frente, o acordo que eu quero é o seguinte, tem 3 pessoas do seu partido que eu não quero como vice, tá? Porque o acordo era esse. Que eu seria prefeito e ele indicaria uma pessoa. Do partido como 3 pessoas. Eu não quero, você pode indicar outro, tal. Não tem problema nenhum. Isso, 4 anos antes da eleição. Para deixar bem conversadinho. Bem claro, né? porque, sabe, se eu fosse candidato, se tivesse condição de ser candidato a prefeito, eu queria ter a liberdade para poder fazer um trabalho, porque... Viu? O mínimo também é escolher sua equipe, né? Isso. Tá, então, depois, assim, aí evoluiu essa coisa, fui candidato a deputado, acabei tendo uma votação boa, e o partido acabou me lançando como candidato a prefeito. Então, era eu, o Gerson, que era candidato também, tinha alguém do PT, e a indicação do prefeito para ser meu vice veio exatamente numa daquelas 3 pessoas. Falei, bom, isso, para bom entendedor, basta o seguinte, não tem acordo. Ele não com queria o seu partido, estar junto, ele não né? quer acordo, você lança o seu candidato e eu vou seguir o meu caminho em frente. E assim foi feito. Ah, então saiu o candidato do prefeito, saiu eu, saiu o Gerson, saiu alguém do PT, mais alguém. Tá, e assim foi. E aí foi que a batalha política seguiu. Né? E aí começou. E aí teve essa união, o senhor e o Gerson, né? Porque aí o Gerson abriu mão. Então, mas assim, disso tudo, assim, a gente tinha uma conversa com o Gerson, a gente tinha muita proximidade. Até hoje eu tenho muita proximidade com o Gerson. Né? Isso. Falei, Gerson, você tem pretensão de ser candidato, eu também. Você foi o segundo mais votado, mas você tem muito mais, assim, você é muito mais popular em termos de... Então, você faz a sua campanha, eu faço a minha. Lá na frente nós vamos ver o que a gente faz. Mas isso era em off, é só eu e ele que sabíamos. Ele seguia na campanha e eu seguia na minha campanha. A nossa junção em termos de prefeito e vice foi feito lá na frente, quase no apagar das luzes. Eu achei que já tinha sido costurado lá atrás. Não. A conversa tinha sido feita, mas a costura, a amarra, o nó foi feito no apagar das luzes, assim, quando já não dava muito mais tempo para os... Então pegou até os adversários de surpresa, né? Na verdade foi essa, uma das questões foi essa, né? Bacana. Mas aí já faz parte do jogo político, né, Toninho? Você tem que trabalhar isso também. Não pode também falar qual estratégia você vai usar, que senão fica fácil para... E aí acho que assim, uma parte... são 2 novatos, a experiência, não tem experiência, não vai saber. Mas acho que alguma coisa ajudou a gente também. E o povo escolheu, né? E aí o senhor foi eleito. Historicamente, assim, foi uma quebra, né? Porque sempre o antigo prefeito conseguia eleger quem ele indicava e foi a primeira vez que ele não conseguiu eleger. Eu queria que o senhor falasse, e aí, como que foi sentar na cadeira de prefeito e falar, agora eu tô com a caneta na mão. Não tem mais o que falar, né? De falar assim, depende do prefeito e tal, agora eu sou o prefeito. Olha, foi assim, a campanha de prefeito, ela já amadurece um pouco a gente, né? Porque você já vê um lado da população, vê um lado dos candidatos, né? Você vê, e aí quando você senta na cadeira, você já tem um certo traquejo, pequeno, muito pequeno, mas você já aprendeu um pouquinho, já se preparou um pouquinho. A casca tá dura já, né? Isso, aí você senta na cadeira do prefeito, dia 1º de janeiro, faz a posse lá, que eu não tive transição, né? Você sabe bem disso. Mas até assim, não tive transição, assumi a prefeitura num prédio meio, inapropriado, porque a prefeitura antiga tinha sido derrubada para começar a nova. Aí eu assumi num prédio provisório. Primeiro dia, acho que vocês se lembram, caiu aquela tempestade aí, caiu aquela chuva, derrubou o tobogã lá do perto de São Francisco, do Esperança, sabe? Caiu ruas e muros caíram no Pinheiros, no Eucalipto, a Laranjeira ficou debaixo d'água. Um belo cartão de boas-vindas, né? Isso que eu falo, que é isso que criou a casquinha
sabe? É isso tudo que me criou a casca. Que aí você tem que, sabe, você assume, sou prefeito, viu? Esquece, esse prefeito tem aquela aura toda, mas é um negócio assim, que você tem que batalhar 24 horas por dia. Resolver problemas, né, atrás de problemas. É um problema atrás do outro, sabe? Você tem que, não é uma coisa, as pessoas acham que ser eleito prefeito, você tem dinheiro e condição para fazer o que você quer, né? Você pode construir para todo lado, canalizar o que é possível, fazer escola para todo lado, fazer hospital, trazer médico. Todo mundo acha que é isso, mas é igual uma casa. Você tem um limite. Aquilo que você ganha, aquilo que você arrecada, é o que se pode ser aplicado. Sim. Né? E assim, naquela época, uma cidade, uma arrecadação, eram, se eu não me engano, 70 mil... alguma coisa em torno de 80 mil habitantes. Na época, uma arrecadação de, acho que 150 milhões, sabe, por ano, quer dizer. Aí você tem que aplicar 15% na saúde, né? Obrigatório, 25% na educação e tem que devolver 6% para a Câmara, né? Então aí você tem 46% do dinheiro que a prefeitura arrecada já comprometido. Isso para pagar a folha de pagamento, fazer os ajustes e investir. Então, Toninho, o que sobra para investir é muito pouco. Né? Tem que fazer malabarismo, né? Tem. Então, você tem que tomar conta da máquina, tudo, administrar muito bem, economizar o máximo possível e fazer as suas prioridades. Porque se você sair gastando em coisa que não precisa, vai sobrar prioridade lá na frente que você deixou de fazer. Verdade. Tá? E não adianta, a cobrança em cima da educação, a cobrança em cima da saúde, a cobrança em cima, na minha época, começou a cobrança em cima de segurança e assistência social. Verdade. Antes não era um tema tão... Antigamente, assistência social, distribui cesta básica para fulano, bom. Leite, vai era lá, o negócio do dá leite, né? Era isso. Quando eu assumi, começou a questão da assistência social se transformar numa secretaria realmente e ter metas e resultados, e as aplicações vinha algum recurso, mas destinado à aplicação em alguns lugares. Tá? Então, assim, era uma dificuldade. A segurança, você não tinha arrecadação. Você tinha que gerar uma arrecadação para aplicar na educação, na segurança. Né? Então, a saúde tinha alguma coisa que vinha do Estado, a educação tinha Fundeb, tinha essa coisa toda, já tinha alguns recursos. Mas o resto, para trabalhar com outras secretarias, você tinha que trabalhar, arrecadar, poupar e aplicar. Não era tão fácil. O bom é que o senhor sempre foi muito criativo, né? Sempre teve uns projetos muito bons, tal, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho das suas conquistas nesse primeiro mandato. Porque a gente sabe que depois o senhor se candidatou à reeleição e a população aprovou. Mas assim, o que o senhor acha que fez? Quais foram as suas marcas desses primeiros 4 anos como prefeito? Toninho, como médico, a cobrança, lógico, vinha em cima da saúde. A primeira coisa que tinha que ver a saúde. Então, assim, o trabalho nos primeiros anos foi na questão de você fazer arrumar verba, dinheiro para medicamento. Para medicamento que era muito importante naquela época, que quase você não tinha. A segunda coisa foi que eu acabei tendo que montar o Hospital de Caieiras. Né? Porque eles entregaram o prédio, mas era só o prédio. Ele foi inaugurado dia 8 de dezembro, se eu não me engano, do último ano do mandato do ex-prefeito, e foi entregue um hospital lá e... Só o esqueleto. Isso. Tinha algumas pessoas do antigo posto de saúde que tinha lá. Tinha 2 ou 3 enfermeiras, acho que tinha 1 ou 2 médicos, e não tinha mais nada. Então, assim, sobrou aquilo tudo lá para montar, para equipar, porque as pessoas viam o hospital, quer dizer, se vê um hospital, significa que lá dentro tem que ter atendimento. Né? Tem que ter funcionário, tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter tudo. Então, assim, uma boa parte do meu primeiro mandato foi gasto na montagem desse hospital, coisa que as pessoas não sabem. Né? Então, eu tive que montar o hospital, reservar dinheiro para medicamento e, paralelo a isso, continuar fazendo o planejamento que eu tinha feito para a saúde. Né? As reformas das UBS, que ficaram obsoletas durante muito tempo, sem as condições de atendimento, melhorar um pouco o atendimento dessas pessoas. Para isso, eu tive que sacrificar assim, os postos mais distantes. Eles foram... a gente fazia o atendimento, mas já com uma certa... procuramos fazer a prioridade para postos maiores
mais Sim. bem localizados para poder ter um atendimento para todo mundo. Então, assim, a saúde foi difícil, mas a questão da guarda municipal, né, que era... eu não cabia na minha cabeça, aí como prefeito, você ter a nossa guarda municipal andando naqueles... Você lembra? Tinha uma caminhonetinha Fordinho, se eu não me engano, bem velha, que o pessoal do trânsito usava. Era veraneio, não, era aquela Ipanema. Isso, aí tinha um Corsinha, que a guarda usava um Corsinha. Eu lembro até hoje, eu vi algumas vezes esse Corsinha quebrando assim na... Mexia até no ego dos guardas, né? E o guarda empurrando andava... o carro, sabe? Aquilo não era um negócio de cidade, né? Ninguém merecia aquilo, os guardas não mereciam aquilo. Então, assim, foi feito um investimento, sabe? Um planejamento e um investimento na guarda, a questão de treinamento deles, a questão de equipamento, segurança deles. E, assim, desta maneira, a gente obteve, por parte deles, um retorno, que hoje está por aí. As pessoas têm a guarda como uma boa avaliação, uma ótima avaliação, tem profissionais sérios lá dentro, tem pessoal comprometido lá dentro. Hoje eles têm todos os equipamentos. Ao longo desses anos, o primeiro passo foi dado por mim, mas depois, sabe, os outros prefeitos que vieram depois também investiram nisso. E assim, é questão prioritária hoje, não tem o que fazer, né? Tem que trabalhar com a guarda municipal, com a segurança, tem que trabalhar com a assistência social, porque as dificuldades das pessoas, em vez de diminuir, elas vão aumentando, né? A questão da saúde, como sempre, e a educação, porque é a única saída, né? Então, isso foi feito, tá? E paralelo a isso, a gente foi investindo assim, na questão do ego das pessoas, no bem-estar das pessoas, sabe? Do orgulho de o cara ser caeirense, sabe? Tá morando aqui, ter uma cidade, dele falar bem da cidade de Caieiras. Tanto que assim, eu vou dar meu testemunho aqui, eu estudei minha vida inteira em Caieiras e nesse momento aí que o doutor foi prefeito, eu trabalhei na prefeitura com ele e a gente tinha orgulho de falar que trabalhava em Caieiras, porque era a cidade de destaque da região, era mais organizada, era totalmente diferente. A gente até brincava, a Curitiba de São Paulo era Caieiras. E o pessoal o pessoal de Franco, eu sou nascido em Franco, o pessoal ficava bravo, mas eles admitiam, não, realmente o japonês lá sabe fazer, porque o negócio, as pessoas viam nitidamente a diferença nas gestões. E aí o senhor foi escolhido pela população, o senhor saiu candidato à reeleição, seu trabalho foi aprovado, né? Porque a gente fala que reeleição é o teste de fogo. O que você fez em 4 anos, vamos ver se a população aprova. O senhor foi aprovado e deram mais 4 anos para o senhor trabalhar. E aí, como que foi essa reeleição? Toninho, você sabe que no final do primeiro mandato, assim, a avaliação, as pessoas, no terceiro ano, um pouquinho para frente, a avaliação das pessoas... Falo sinceramente para você, eu só ganhei a eleição, só fui reeleito, porque as pessoas acreditavam na pessoa do Roberto. Porque a questão de eu ajeitar a prefeitura, de eu acertar a prefeitura no primeiro mandato, foi muito difícil. A questão de verba, a questão de fazer as pessoas, os funcionários, né, acreditarem no trabalho, investirem, me ajudarem, me apoiarem, sabe, trabalhar junto comigo para conseguir os objetivos. Foi aí que eu consegui a reeleição. Porque muito do que eu fiz no primeiro mandato, eu consegui realizar no segundo mandato. Porque, na verdade, assim, você tem que meio que... A gente brinca, fala que é você manobrar uma carreta muito grande, né? Ela demora até entrar no eixo. Eu tive que acertar todas as finanças no primeiro ano, colocar todo o planejamento no primeiro e no segundo ano. Aí fazer os funcionários aceitarem aquilo, trabalharem junto comigo, isso levou algum tempo. Aí no terceiro ano, no quarto ano, a coisa começou a correr melhor. E aí a reeleição veio em consequência disso. As pessoas acreditaram nisso, acreditaram que podia ter muito mais coisas, que eu faria muito mais coisas nos outros anos, né? Então aí veio a questão da UBS, da Laranjeira, veio a questão da escola técnica, a guarda que continuava, aí a guarda já passou a ter plano de carreira, sabe? Os investimentos já tinha dotação, já tinha tudo planejadinho, tá? A questão dos NECs. Só para explicar para o pessoal, o que acontece? Quando o prefeito ganha, ele trabalha 1 ano com o orçamento que foi escolhido pelo outro, né? Isso. Então tem isso. Aí não, o senhor já trabalhou com orçamento próprio, já sabia qual que eram suas prioridades, o senhor pôde
Fazer um planejamento gente, e executar, né? Isso. E a gente trabalhou também, Toninho, sem aumentar muito os impostos, a gente trabalhou para arrecadar também. Sim. Porque tinha muita coisa assim perdida no meio disso todo ao longo dos anos, e a gente fez um trabalho com o pessoal de arrecadação, pessoal de tributos dentro da prefeitura, e conseguimos colocar a arrecadação dentro de um nível que a gente podia investir mais, né? Então, assim, e outra coisa que a gente, sabe, tem um orgulho, que foi a questão do lazer, porque o cairense não tinha lazer. Verdade. Né? Foram várias praças implantadas. Ou aí ia daqui para o Parque Vila Lobos, ou ia daqui para Jundiaí no Parque do Povo, ou ia para shopping, ou ia para coisa. Em Caieiras a pessoa não tinha uma praça, você quer saber. Né? Verdade. Não tinha nada disso. Então, assim, isso também é um orgulho da minha parte, porque fui eu que implantei essa coisa das praças, das famílias, que começou a levantar aí determinados locais para fazer essas pessoas, essas famílias, a mãe com a criança, o carrinho de bebê, poder ir naquele lugar, que ele ali ia ter segurança, ter o brinquedo, ser cercado, ser fechado, e ela podia ter algumas horas de lazer com seus filhos ou com a sua família. Então, essa também foi a questão, né? Foi uma questão que a gente também fazia parte de levantar o ego, levantar o moral das pessoas de Caieiras para ela ter, né, ter uma qualidade de vida mais acentuada. Agora, uma coisa assim que faz parte também é a questão da geração de emprego, né? E a gente trouxe muito emprego para cá. A gente fez a questão de, por exemplo, na minha época, a Melhoramento estava indo embora, né? A gente fez assim um trabalho para que ela também não fosse embora. Ela acabou sendo vendida para uma outra empresa, que era um motor da cidade, né? Gerava emprego. As famílias antigas aí têm muito orgulho de trabalhar, de serem funcionários da Melhoramento. Uma ligação muito grande, né? Todo mundo, praticamente todo mundo aqui em Caieiras tem alguém que ou trabalhou ou trabalha lá. Então, assim, essa questão de geração de emprego, atração de empresas para cá, diminuir os custos dessas empresas para que elas viessem para cá, tá? Tudo isso assim, é uma coisa que as pessoas não sabem, mas faz parte, né, do planejamento de uma cidade. É aquele negócio, são obras que ninguém vê, né? Esse negócio, aquela obra que ninguém vê, mas outra coisa que ninguém vê, assim, aqui em Caieiras não tinha 1 metro de coleta de água fluvial. Né? A gente fez isso na Ambrosina, desde lá de cima até aqui embaixo. Por quê? Quando chovia, a água corria pelo asfalto, e aí levava os lixos, aquela coisa, tudo corria tudo aqui para baixo, ia parar lá perto do Federzone, lá, na época de enchente. Não sei se o pessoal lembra disso. Então, assim, a gente gastou um dinheiro muito grande fazendo a questão da coleta de águas pluviais, aquela tubulação, fez um transtorno durante um tempo na cidade. Mas, assim, era tudo, né? A questão de você trazer as estações de tratamento de esgoto, que o prefeito é médico, né? A cidade não tem 1 centímetro de a cobrança era dobrada, né? Não tem 1 centímetro de esgoto coletado ou tratado. Quer dizer, tudo isso foi feito na época que eu assinei o convênio com a Sabesp, e foi cobrado a eles que tivessem a coleta e o tratamento de esgoto aqui. Hoje a gente tem uma parte lá da Laranjeira já, e aí tem esse imbróglio aí, que é do Estado, em relação à estação aqui do antigo MAC. Né? Isso tem que caminhar, a cidade tem que evoluir nesse sentido também, que isso também é questão de prevenção da saúde. E é importante a gente destacar, foi no finalzinho do seu primeiro mandato que veio o tão sonhado viaduto, né? 2010, é isso? 2010. Isso. Porque assim, ó, quando a gente começou o trabalho, foi na época de lançamento da campanha de deputado. Né? Aí eu ganhei a eleição, e aí era a época de eu bater lá, né? Agora já tinha verba, já tinha uma certa dotação lá, já tinha publicação no Diário Oficial. E aí, nisso também o Kassab ajudou bastante, né? O governador era o Alckmin e tal, mas a gente fez vários contatos com o Alckmin lá, e na época o secretário Jurandir fez o projeto todo. Ele teve um problema lá durante o projeto, mas depois eles solucionaram, e aí a gente teve a inauguração desse viaduto aí na época. Que é uma coisa assim, a pessoa passa lá por cima, nem vê, nem sabe, né? Hoje está lá, mas se eles pudessem voltar um pouquinho no tempo atrás, não é tanto tempo assim, não, seus 12, 13 anos atrás. Eu brinco, eu falo assim, a geração mais nova reclama muito de barriga cheia. Hoje o trem é uma qualidade diferente, não pega trânsito, mas nem se compara como era antigamente, né?
Nossa. Sem esse viaduto aí, eu lembro que, nossa, ia pra Caieiras era um transtorno. Às vezes você podia demorar 1 hora, dependendo. Se você passasse no momento errado, Isso, já era. ficava ali. Fora o risco, né? Sim. Fora o risco, tinha muito estudante que saía do trem, atravessava ali. E aí, numa certa época, o trem começou a aumentar, Circulação, diminuir os espaços entre um trem e outro. Então, aumentou muito o risco. E aí, assim, mas, assim, são algumas das conquistas que ficaram aí, né, Tony? Ficaram para Ficou o seu nome marcado, né, na história, fala a verdade, doutor. Queria eu que o senhor acho- falasse uma coisa para mim que eu tenho curiosidade. Nesses 8 anos como prefeito, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? O senhor chegou assim e falou, como que eu vou resolver esse problema? Seja no primeiro mandato, no segundo? Tony, eu sempre assim... eu acho que não tem o maior problema, né? Na É a verdade, junção de todos, né? na verdade, assim, a questão da saúde era prioritária, né? Tinha que montar um hospital, aí a construção da UBS da Laranjeira, a reforma de todas as UBS, a questão dos médicos, dos especialistas, mas medicamento, que né, assim, ainda tem falta, tem, e vai ter sempre a falta de medicamento. Quanto mais você investe na saúde... Eu cheguei você sabe que a obrigação por lei era investir 15%, né? E a educação em torno de 25%. São os 40% comprometidos lá. Sim. Viu? Durante o meu mandato, nunca foi investido menos de 20%. Tá? Até porque não tinha como investir menos. Você tinha que fazer as coisas obrigatórias, correr atrás de tudo isso. Eu lembro de uma dificuldade muito grande, assim, que na época de montar o hospital, Tony, teve a maternidade assumiu uma parte do hospital, né? O segundo andar, terceiro andar, quarto andar é da maternidade. E eu tive que fazer um acordo com o Estado de a maternidade. O Estado ficaria com a parte de cima e eu com a parte de baixo, onde é o pronto-socorro. O atendimento geral Isso, mesmo. todo esse acordo foi feito durante o meu mandato. A questão de quem paga a água, quem paga a luz, quem é responsável, Arrumar a manutenção dos elevadores, funcionário, essa coisa todinha, a divisão exata disso. Porque isso é um acordo feito entre dois entes, né, públicos, tinha que ser muito bem feito. Então, assim, isso tudo foi amarrado durante o meu mandato. Aí a maternidade, uma época, ficou sem médico. Né, e aí sobra para quem? Sobra para o prefeito. Viu? É o prefeito que é responsável. Não era eu que era responsável, era o Estado que era responsável. Só que vai explicar, né? Isso, eu entrei várias vezes em atrito com o pessoal da secretaria. Você tem que colocar o médico aqui, porque isso está sobrando para mim. Quem está levando a culpa de não ter médico na maternidade aqui sou eu. Já cheguei até a ficar na frente da maternidade lá, na época, colocar uma faixa, colocar uma placa, responsabilidade do Estado. Eu sei que isso não ficou muito bem para o Estado, mas era a questão dele. Eles tinham que assumir, né? Então, assim, tem vários problemas que você a população não sabe, mas sobra para quem? Sobra para o prefeito. Eu achei legal o senhor falar isso, porque a galera pensa só no lado não, porque o cara é prefeito, poder... Gente, fala a verdade, doutor. Não consegue nem parar para pensar nisso. É só resolvendo bucha. Tirou um problema da frente, já parece que tem 5 para resolver. Toninho, o exemplo que eu sempre preciso para os outros é o seguinte. Você tem um amigo que mora na rua tal. Você vai lá, asfalta aquela rua, melhora o asfalto daquela rua, faz a iluminação naquela rua. O posto de saúde lá perto da casa dele está funcionando, né? A questão de medicamento está equacionada. Aí a Sabesp vai lá, faz um buraco na frente da casa dele, né? E ele vai sair com o carro e bate o carro dele no buraco dentro da Sabesp. A culpa é de quem? Acabou, a culpa é do prefeito. É verdade. A culpa é do prefeito, entendeu? Não é da Sabesp. E nessa história aí tem uma que o pessoal fala assim, o cara mora na rua de terra, aí ele reclama do asfalto. Aí o prefeito vai lá, asfalta. Aí ele reclama que não tem lombada, porque o pessoal tá correndo muito no asfalto, coloca lombada. Aí ele reclama porque não tem iluminação, tá ficando perigoso, aí coloca iluminação. Aí daí ele vai começar que não tem parque, que não tem não sei o quê, e não acaba nunca, né, prefeito? Mas assim, isso faz parte, né? A população é assim, ela tem que cobrar, né? Sim, o ser humano é assim, né? Sempre quer mais, quer mais. E assim, o político também é movido a isso, né? Ele tem que ser cobrado, né? É que a questão prioritária para ele, às vezes, não é a prioridade da cidade. Sim, tem que pensar no coletivo isso, sempre. Tem que aceitar isso, né? Que às vezes a gente não pode atender aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, porque
tem que atender uma comunidade maior. E como o senhor falou, bairro, tá? o orçamento não tem dinheiro infinito. Não estamos na Arábia Saudita, né? Que o dinheiro é infinito. Né? E aí, assim, você escolheu uma prioridade, infelizmente você deixa outras para trás. Tem que escolher o que atende mais pessoas e, infelizmente, assim, não vai conseguir deixar 99,9% da galera satisfeita, mas tem que tentar deixar a maioria, né? Eu acho que é isso, né? Cada prefeito tem a sua prioridade, cada prefeito tem o seu objetivo. E assim, o tempo que eu passei lá, Tony, eu tentei atender o maior número de pessoas, o maior número de necessidades que eu encarava como necessidade da cidade, né? Sempre com a saúde a prioridade, mas nunca deixei de esquecer, nunca deixei de priorizar também uma coisa, que é a qualidade de vida das pessoas, que não é só saúde. Sim. Né? Qualidade de vida das pessoas é emprego, educação, a mobilidade e a questão do lazer. Né? Muito então, importante. Assim, por isso que eu investi bastante nas questão das praças, de melhoria dessas praças e na questão do teatro. Né? Que eu acho que você perguntou assim, uma coisa que tem a região como marcada é o teatro. Né? É o teatro que ficou aí. A gente, na época, contratou uma empresa especializada, muito bem qualificada para fazer o projeto. Tem gente que vem aí para ver o projeto desse teatro. Foi feito tudo dentro de uma maior padrão de clareza qualidade possível, né? E o padrão de qualidade lá é e as pessoas hoje têm um lugar lá para levar seus filhos para assistir seus shows, suas apresentações de teatro num local adequado, num local, né? E isso me deixa cheio de orgulho, porque é um negócio que é bem feito, do jeito que a gente sempre priorizou fazer as coisas bem feitas e para atender as pessoas. Né? E tem um questionamento assim, mas por que não fez o teatro aqui no centro? Mas eu, na época, eu fiz questão que o teatro saísse do centro. Tá? Até porque o teatro seria uma questão, uma coisa assim de utilidade para a região, não só para o cairense. Né? E aí, sendo naquele local que a gente escolheu, o pessoal de Franco da Rocha, de Morato, tem mais facilidade de chegar até ali. Também o bairro ali, a questão... Essa foi a questão principal também, de valorizar aquele local, sabe? De saber que a cidade não é só o centro. E assim, eu vou dar meu testemunho aqui mais uma vez. Não é rasgação de seda não, mas eu trabalhava com o Dr. Roberto, trabalhava na Secretaria de Obras, então a gente participava de todos os projetos. E assim, ele não tá nem falando, mas eu vou lembrar ele. Poupa Tempo de Caieiras, foi no mandato de quem? Posto do INSS foi no mandato de quem? E assim, mesmo se quisesse fazer no centro, né, doutor, não tinha mais nem área, porque a maioria estava tudo ocupada. Agora, assim, você sabe, a questão do prefeito não é só local. Né? O prefeito tem que ter uma visibilidade e um comprometimento com os mandatários do Estado e da Federação, porque aí sim você recebe verba que não está no seu orçamento para você poder fazer algumas coisas a mais. E assim... Você lembrou, vou ser bem claro, a questão do agência do INSS. A gente deve todo esse trabalho a uma pessoa chamada Arnaldo Faria de Sá, que faleceu recentemente. Ele foi deputado há muitos anos. Que era um deputado da melhor qualidade possível, sabe? Andava por aqui, vinha por aqui, não era só comigo não, já era antes de eu ser vereador aqui, ele já trabalhava com o pessoal daqui. Tá? Foi ele que fez toda essa questão de trazer a agência do INSS para cá. E a questão do Poupa Tempo, assim, se eu conto essa passagem, eu estava chegando em casa, saí da prefeitura, era umas 5 horas, 5 e pouco, cheguei em casa, era umas 10 minutos, era 6 e pouco, alguma coisa assim. Aí tocou meu celular, e eu estranhei, porque do lado de lá era o Alckmin. Aí o governador falou, Roberto, você cumprimentou e tal. Eu falei, mas que honra eu devo aí a bucha é uma coisa muito boa, né? Mas quando o governador liga assim, normalmente não é bucha, não. Eu gostaria que ele tivesse ligado mais vezes. Aí manda os assessores quando é bucha, né? Ele ligou e falou, Roberto, eu vou te dar um poupa-tempo aí. Eu falei, nossa, governador, para mim é um presente dos deuses aí. Mas só que você tem que arrumar a área, você tem que arrumar um local, aí tem que ser central, não pode ser... Viu, governador? Me viro, acho um local aqui, dou um jeito, né? Desaproprio alguém aqui, mas aí não foi preciso desapropriar não, Toninho. A gente tinha
Na época tinha a guarda municipal que ocupava aquele terreno ali. Verdade. Né? Uma construção bem velhinha, bem largada ali e tal. Aí eu entrei em acordo com o pessoal tudo e a gente tirou eles dali, cedeu outro local para eles. A gente, na época, já vinha fazendo investimento na guarda e assim, eles, do bom grado, eles cederam a área e tal, e eu acabei cedendo essa área para o Estado para fazer o poupa-tempo, né? Acho que foi o primeiro poupa-tempo da região. Sim, né? bacana. E assim, outra coisa também que eu lembro que para mim, como um servidor da época, era um orgulho, foi ter trabalhado na prefeitura nova, né? A gente chegou num prédio diferente. Das prefeituras da região, aí foi a primeira prefeitura, tipo, de presença mesmo assim. Eu lembro que são 4 andares, né? Acho que é 4 andares. Você olhava assim, pô, como o senhor falou. O senhor, quando assumiu, era tudo improvisado, né? Meio que do jeito que dava para ser. Depois, não, foi planejado, feito. E ali a gente teve que fazer um ajuste de orçamento, ajuste jurídico, todo para... Porque, assim, foi o Neve que começou a obra, né? Isso é mérito dele e tal. Mas, assim, depois terminou, parou isso aí, e aí eu tive que continuar essa obra. Mas aí era questão de verba, questão de aplicação de dinheiro mesmo, projeto, tudo isso eu tive que reativar tudo isso, né? Fazer isso com acerto com a parte, com o Ministério Público, tudo foi feito um acordo, tudo certinho e tal. E aí a gente, né, tocou essa obra para frente. E assim, é um orgulho para a gente, né? A gente tem... Não é comparando, cada município tem o seu, né? Mas essa obra foi baseada um pouquinho na prefeitura de Jundiaí. Sim, tá? O prédio lembra mesmo. Isso, ele foi baseado no pessoal de Jundiaí. Lá tá todas as questões assim, de conforto das pessoas e tal, né? E hoje isso faz parte do bem-estar e do bom moral das pessoas. Né? A gente se o funcionário vai lá, trabalha com um lugar agradável, um lugar, né, dentro do padrão, sim, ele vai render mais, ele vai se sentir... E assim, né? só explicar para o pessoal, a gente fala do prédio, é claro que vai dar conforto para os funcionários, mas assim, principalmente, é numa área central, que antigamente era uma parte do atendimento, era no local, a parte no outro. Então a pessoa vinha para resolver um problema, às vezes ela tinha que passar em 2, 3 lugares longe. Agora não, agora é tudo central e também o conforto que a população tem para ir lá resolver suas coisas, né? Porque assim, ninguém gosta de ir em prefeitura, em cartório, já que tem que ir. Então tem que ser o mais confortável possível e rápido, né? Pra prefeitura, normalmente é para pagar. Né? Então tem que pagar imposto, sabe como que funciona, né? Não, mas bacana. Doutor, queria que o senhor deixasse uma resposta aqui, que assim, ano que vem é eleição, a gente já sabe. Já? Já, tá chegando já. O senhor ficou aí 4, 8 anos aí mais tranquilo, só trabalhando. Tranquilo nunca, porque o senhor não para de trabalhar, né? Mas a galera quer saber. Doutor 6 anos, Roberto né? Amamoto. 6 anos 6 e anos, meio, né? 6 anos e meio. Depois que eu saí da prefeitura, 6 anos e meio. Doutor Roberto Amamoto vai voltar para a ativa? Vai vir candidato a prefeito? Imagina apoiar alguém? Ou como que funciona? Olha, eu saí da prefeitura em 2016, né? Então, em janeiro de 2017 eu já estava fora dali. É lógico que você, 8 anos enfiado lá dentro, você sente falta. Mas é tanto problema, Toninho, tanto problema que... Mas é um choque. Uma parte não quer nunca mais voltar ali, outra... e depois de um certo tempo a outra parte quer voltar para lá. Dá saudade, né? Dos problemas. Isso. Na verdade é bem isso mesmo que você diz, saudade dos problemas. Mas não é, não fala assim em poder, não é isso não, sabe? É vontade de você entrar em contato de novo com o povo, saber o que o povo precisa, saber o que tem que ser feito. Tá? Aquele prazer em conseguir entregar alguma coisa, né? Sabe? Sabia que você, com 8 anos de experiência lá, 16 anos de político, com 8 anos de prefeitura, né? E assim, não pode esquecer, eu ajudei a eleição do Gerson, né? Depois disso. Assim, isso aí só comprova que o seu trabalho foi bem feito, porque o senhor foi eleito, reeleito vereador, depois eleito prefeito, reeleito, e o candidato que o senhor apoiou ganhou a eleição também de novo. Tá? Então, assim, você tem ideia, né, do que foi feito, tudo que você planejou. Tinha um trabalho, assim, para o Gerson continuar mais 4 anos e continuar. Tinha um certo planejamento na saúde lá, principalmente na saúde, que eu deixei tudo, sabe, quase tudo armado ali, direitinho. Mas, Toninho, você vai ficar na dúvida. A galera vai ficar curiosa. Eu acho que assim, tem uma questão mais séria que isso, que é minha família. Isso é a primeira questão, porque... Porque assim, o senhor também, nesses 16 anos aí, o senhor meio que abre mão de algo para se dedicar só ao trabalho. Não, né? eu fiquei fora da política, assim,
né, fora, entre aspas, assim, durante o mandato do Gerson, quem conviveu sabe, muitos daqui, você mesmo sabe, Sim. todo mundo sabe aqui que eu não me meti na campanha, no trabalho do Gerson como prefeito, Deixou ele administrar não do indiquei jeito vereador, não indiquei secretário, não indiquei... Quem ganhou a eleição, que sente ali, que governa. Se ele vai errar, azar o dele, ele tem que fazer um trabalho para não errar. Sim. E se ele vai acertar, mérito dele. Né? É assim, É cada um... Se pedir meu conselho, eu dou. Agora, se eu não vou me meter lá, tem que fazer não assim. Não vou lá ficar criticando, tá errado, isso, sabe? Nem o atual prefeito tem nenhuma crítica minha, porque se eu tenho as críticas com o mandato dele, tá comigo. Tá? Não sair daí e falar, tá errado. Nunca expôs publicamente. Ele ganhou a eleição, mérito dele, ele tem que trabalhar esse mandato para poder ser reeleito ou não. Né? Assim, também sentou na cadeira lá, também com pouca experiência, mas tá lá, tá fazendo o mandato dele, não me manifesto, Toninho, tá? Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer o trabalho dele lá. Tem erros e tem acertos, como todo, né? Como eu tive no meu primeiro mandato, e até no segundo também. Falo para você que no segundo mandato eu acertei tudo. Não dá, né? Muita coisa, sabe, errei. E eu falo para você, os erros não foram conscientes, foram erros assim, que a gente reconhece que errou depois. Nunca uma coisa que eu achei que era errado foi para frente. Sim. Tá? Era errado, parava e corrigia. Tá? E não me meto na administração de ninguém. Tá? Tenho muitos amigos aí fora, prefeitos e tal, ou ex-prefeitos, que até quinta-feira passada tive uma reunião lá com ex-prefeitos. Eles vêm, conversam, a gente vê as dificuldades atuais dos prefeitos, né? Porque a questão de arrecadação caiu, a Fundeb caiu, o repasse de verba estadual e federal caiu, e eles têm que ter, sabe, capacidade para trabalhar com isso. Tem que se reinventar, né? Exato, e fazer a cidade não perder, o cidadão não sentir falta disso daí. Isso a experiência conta nessa hora, Toninho. Então a resposta está aí. Sim. Tá bom? Entendi. Então, vamos ficar na curiosidade, mas eu quero que o senhor se comprometa aqui conosco. Se o senhor decidir se candidatar, o senhor vem aqui novamente no Conexão Franca para a gente conversar. O senhor falar dos seus projetos, tal. Porque eu sei que o homem, ele falou um pouco, sente um pouco de saudade de resolver os problemas, mas pelo outro lado também eu sei que a família pesa muito, né? O senhor está curtindo o neto agora. Exato, tem um neto e tem mais um que deve vir aí dia 20. Então, quer dizer, sabe, tem a minha... Tem que pesar, né? Lado, isso, tá? Mas assim, tenho na minha cabeça que ainda posso ajudar muita coisa. Bacana. Tem muita coisa aí para ou ajudar, ou participar, sei lá. Então, tudo isso aí... Deixou em aberto, em aberto. Então, não tem uma resposta definitiva, né, doutor? Não. Vai conversar com a família ainda, com um grupo de amigos. Tudo é contingência política, partido, sim, sabe? Questão dos... O senhor é presidente do PSD, ficam do né? lado, os amigos ficam do lado, vai, isso aqui, tem que ir. Mas não é só ouvir os amigos, né? Tem que ver quem segura o rojão, tem que ver os inimigos também. E também quem tem que ver o rojão, quem segura em casa, né? Porque a esposa, muitas vezes, sofre mais do que o senhor, né? Porque o senhor, às vezes, nem passa pela cabeça, nem sente. E a esposa, os filhos que sofrem nesse momento aí de ausência. Toninho, assim, eu quero aproveitar aqui, assim, e agradecer umas coisas. Vou agradecer uma coisa, porque depois disso, saí da política, não fico fazendo manifestaçãozinha lá, tal. E, já que você me convidou, eu queria, assim, depois de tanto tempo, sabe, agradecer as pessoas que trabalharam comigo, seus 8 anos, né? Teve muita gente lá que me ajudou e eu só consegui fazer muitas das coisas que nós fizemos graças à ajuda dessas pessoas, né? E também os vereadores que trabalharam comigo nos seus 2 mandatos, né? Tinha lá alguns desafetos, essa coisa, mas é parte da política. Normal. Mas no geral eles me ajudaram bastante, contribuíram com a administração. Então isso, né, de público, eu queria agradecer esse pessoal que está aí. Bacana. Alguns deles estão aí ainda na Porque política. o senhor é o rosto que aparece, né? Mas tem uma galera muito grande que fica ali, que faz o trabalho do dia a dia, que às vezes a gente esquece. Principalmente dentro da prefeitura, teve muita gente que me ajudou, me ajuda bastante, sabe? Ajudou eu a arrecadar mais para poder fazer mais, sabe? A questão, então isso assim, tem que... E a população, né? Que entendeu, né? Ajudou, entendeu, participou e estamos à disposição. Bacana. Para a gente encerrar, queria que o senhor deixasse um recado para quem está pensando em entrar
no mundo político, porque assim, o senhor tem uma história, é um case de sucesso, né? Todas as eleições que o senhor disputou, o senhor não perdeu nenhuma. Só de deputado, mas assim, pela votação, longe de ter sido um resultado negativo, foi um resultado muito positivo. E aqui dentro da eleição municipal, o senhor está invicto. Queria que o senhor desse uma dica para quem fosse iniciar a carreira política ou tem vontade de ajudar o bairro. O que o senhor fala para essa pessoa? Tony, eu acho que as pessoas, se têm vontade, elas têm que participar do processo todo, né? Mas elas têm que... a primeira coisa é conhecer a ele mesmo e conhecer as pessoas. Outra coisa assim, Tony, eu, durante a minha vida política, eu, nunca trabalhei com essa coisa de, tem que pagar minha água, pagar minha luz, pagar meu gás, isso não dá certo, tá? Eu sei que tem pessoas que precisam e que procuram, às vezes, a gente numa necessidade maior. Mas não é assim que faz, sabe? Não é assim que a gente vai se tornar um político com bom respaldo. O que assim, é difícil até falar para as pessoas, né? Mas que nem você aí, vamos colocar, né? Você é um pré-candidato lá na sua cidade. Toninho, você tem preparo, você tem o pai que participou disso tudo, você conhece a política, você sabe onde você não pode errar, e você sabe que você tem que ouvir, sabe? Eu falo para os vereadores que entraram comigo lá, que eram de primeiro mandato. Ouve bastante, fala pouco, é verdade. E a mente aberta, sabe? Porque aí você vai conhecer a pessoa, você vai saber se a necessidade daquela pessoa, daquele bairro é verdadeira ou não. E se você tem condição de ajudar, você pode falar. Se você não tem condição de ajudar, você tem que falar que você não tem condição de ajudar. Sabe? Mas isso... Viu? Este voto que você vai conseguir desta maneira é um voto caro, porque a responsabilidade é sua. E depois você torna em 20, quando você, 30 que vai ser quando você contra, vai né? lá e dá um dinheiro para o lugar, aquele voto é barato. Sabe por quê? Teoricamente você comprou aquele voto. Sim. Coisa que não é permitido, né? Não é a lei que é assim. E está na hora de a gente parar com isso, né? Sabe que isso toda eleição corre. Então está na hora das pessoas, principalmente os mais jovens, se lembrarem disso, né? Não trocar o seu voto por uma cervejinha lá no bar, no dia da eleição. E depois você vai lá reclamar de alguma coisa da sua cidade. Que o pai dele pode precisar de um médico depois, a mãe pode precisar de médico depois, e aí ele vai reclamar que não tem médico no UBS, que não tem médico não sei onde. Verdade. Então, acho que isso faz parte, né? O político tem que ter mais consciência, mas a população também. Isso é muito importante. Também. Não adianta a gente ficar lá, não, mas eu não faço isso porque é contra, é impopular. Não, é isso não. Se for... Como eu, na condição de prefeito, tive que tomar muitas atitudes que foram impopulares. Mas é sempre em prol, hoje, de 100 mil pessoas. Tá? Não dá para um prefeito trabalhar em prol de 2, 3 mil pessoas. Ele tem que trabalhar em prol de 100 mil pessoas. Sim. E outra, a gente fala a pessoa até, pode não ter votado nele, isso. Mas... A gente fala, o senhor, prefeito. depois que acabou a eleição, o senhor não é mais prefeito de quem votou só, é de toda a cidade inteira. Então, tem que pensar no geral. Sabe, é assim, onde que eu consigo? O governo não se faz criando adversário ou inimigo, tá? A política se faz você agregar as pessoas de bom senso, de boa vontade, que tenham condição de te ajudar, porque governar sozinho você não faz, né? Então essa coisa de você governar cheio de restrição, de ódio, não vai dar certo, tá? Então aí, doutor, não sei se eu te ajudei na sua resposta, ótimo, mas... Tá ótimo, eu já anotei aqui no caderninho, tá? Se Deus quiser, vou implantar bastante coisa e vou ver se eu pego essa energia que o homem tem, que toda eleição que o homem disputa, o homem ganha, pelo amor de Deus. Ó, já fala aí pros candidatos a prefeito ano que vem, se o doutor conversar com a família e decidir sair candidato, vai ter dor de cabeça pro povo aí, que ele já sabe que o homem é invicto aqui em Caieiras, ninguém ganha. O homem tem trabalho. Só agradecer mesmo, doutor, pela presença aqui no nosso programa. Papo de altíssima qualidade. Diferente ouvir essas histórias, o senhor contando a sua vida, da infância, os bastidores um pouquinho da política que a gente não imagina, né? A gente sabe que acontece muita coisa, mas é legal ficar sabendo desses bastidores e tal. E só agradecimento mesmo. E falar pro pessoal,
toda quinta-feira vai ter um programa nesse nível. Então fique ligado, na próxima quinta a gente já tem um encontro marcado, vocês vão ver quem é. O homem é pré-candidato a prefeito em Franco da Rocha, acabou de falar com a gente e confirmou e vai estar junto, tá bom? Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Conte conosco aqui e já sabem, se decidir sair candidato, Conexão Franca tem que ficar sabendo em primeira mão. Sim, senhor. Promessa feita. Então tá bom. Eu que agradeço mesmo vocês todos. E é bom aí ver uns carinha muito novo aqui. A galera aqui é toda conhecida, né? Tudo gordinho, mas tudo conhecido e tal. E é um prazer estar com vocês e estou à disposição. Prazer é nosso, agradecer a equipe, os amigos do doutor que vieram acompanhar ele aqui também. E ó, não se esqueça, toda quinta-feira, 19 horas, ao vivo, aqui no YouTube da Rádio Local Web. Aproveita, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, Conexão Franca. A partir de amanhã a gente já começa a lançar o conteúdo no Instagram. Então, fica ligadinho e não perca. Até a próxima semana. Valeu!